Nesse segundo exemplo, nós temos aqui agora uma associação em paralelo. Como que eu bato o olho para um circuito elétrico e eu sei que ele está associado de uma forma paralela? Porque existem nós. O que é um nó? A partir de um momento que eu tenho um fio que ele entra em um ponto e sai em dois ou mais fios, ok? E quais são as principais características de uma associação em paralelo que eu coloquei para vocês aqui no quadro? Primeira coisa, o que é igual em uma associação em paralelo? O que é constante? A DDP, a diferença de potencial, o volts, a tensão. Então a DDP total é a mesma em cada elemento resistivo. A corrente elétrica é dada pela soma, ok? E a resistência equivalente não é dada pela soma simples como lá na associação em série. Aqui em paralelo nós temos essa relação, que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre infinitos R's, dependendo do quanto você tem no seu circuito. E vamos fazer então a construção, o desenho desse circuito, desse enunciado aqui, né? Então eu tenho 3 resistores com aquelas resistências elétricas informadas, que eles estão associados em paralelo e ligados a uma fonte de tensão de 96 volts. Professor, eu preciso sempre desenhar? Não, mas o desenho é uma ótima forma de você conseguir resolver todo o circuito. Se você souber fazer tudo o que nós vamos fazer neste exercício, você dá conta de qualquer exercício do universo de associação em paralelo. Tudo bem? Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso é desenhar a minha DDP, a minha diferença de potencial. Eu represento ela com uma barra maior e uma barra menor. Por isso que é DDP, diferença de potencial. Eu tenho um potencial maior e um potencial menor. Graças a essa diferença de potencial que eu tenho essa tensão, que nesse caso é uma tensão de 96 volts. Tem um fio que eu coloco ele vindo para cá, por quê? Porque o sentido convencional da corrente elétrica é saindo do positivo e indo para o negativo, até que eu chego para cá e eu vou fazer a construção mais fácil de você identificar que é uma associação em paralelo. Aqui eu vou fazer um nó. Por que eu sei que isso aqui é um nó? Isso aqui também pode ser considerado um nó? Aqui não e aqui sim, porque eu vou fazer isso aqui com fios. Então, isso aqui não é um nó. Por quê? Porque aqui eu tenho um fio entrando e um fio saindo. Agora, isso aqui sim é um nó. Porque eu tenho um fio entrando e eu tenho um fio saindo para cá e outro fio saindo para cá. Beleza? Então, vamos deixar bonitinho aqui de novo, ó. Então, aqui eu tenho uma curva. Chegou nessa curva. Eita, esse aqui ficou torto pra caramba. Aqui na mesinha é mais difícil, né? Então, veio para cá. Chegou aqui, ó, um fio vai descer e outro fio vai continuar. Fiz ali um nó. Aqui um fio vai descer e outro fio vai continuar. E para cá outro fio vai descer. Aqui eu vou desenhar agora o meu primeiro resistor. Aqui eu vou desenhar meu segundo resistor. E aqui eu vou desenhar o meu terceiro resistor. Aí eu tenho um fio que continua para cá, um fio que continua para cá, um fio que continua para cá. Ele veio até aqui, continuou meu fio até aqui. E depois ele veio para cá e voltou ali para minha tensão. Ok? Lembrando, aonde eu tenho nós aqui, eu não precisaria desenhar esses nós. Eu estou desenhando apenas para fins didáticos. Para você saber identificar, isso é um nó, isso é um nó, isso é um nó e isso é um nó. E quais são esses elementos resistivos que eu tenho ali? Vou desenhar aqui, ó, esse meu resistor vai ser meu resistor R1. Esse vai ser o meu resistor R2 e esse vai ser o meu resistor R3. Então, a partir de agora, esse de 16 é o R1, o de 24 é o R2 e o de 48 é o R3. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida até aqui ou posso continuar? Então, vamos continuar então. Nesse caso, eu tenho que identificar a seguinte característica, né? O exercício ele pergunta qual que é a intensidade da corrente elétrica que a fonte de tensão fornece a esse circuito e a corrente elétrica em cada resistor. Então ele quer saber a corrente elétrica de todo o circuito e de cada resistor. Como assim, professor?
Muda a corrente elétrica? Não é igual em todos os elementos do circuito? Não, a corrente elétrica ela é igual lá na associação em série, aqui em paralelo. Então eu tenho uma corrente que vem aqui da minha bateria, que é a minha corrente elétrica I TOT, ou seja, a corrente elétrica I total. Essa corrente TOT é a mesma que continua vindo para cá também. Só que quando ela chega aqui, o que acontece? Parte dessa corrente elétrica vai descer para cá e parte vai continuar para cá. Vocês concordam comigo? Essa corrente elétrica que desce para cá é a corrente elétrica I1. Qual que é a corrente elétrica que vai descer para cá no meu resistor I2? No meu resistor R2? A corrente 2. E qual que é a corrente elétrica que vai passar aqui para o meu resistor R3? A I3. Que é a mesma corrente elétrica que desce e depois continua para cá. Ó. Então aqui eu também tenho a minha corrente I3. Essa minha corrente I3, ela encontra-se com a minha corrente I2 para cá, e aqui ela vai formar qual corrente? A I23. Porque essa corrente elétrica que entra no nó, ela tem que sair do nó. Então se entrou I2, entrou I3, vai sair a soma I2 e 3. Então quem que entrou aqui em cima também? A I23. Até que aqui ocorre essa divisão. Para cá vem só I3 e para cá vem só I2. E quem que é a corrente que sai para cá, pessoal? É a junção da minha I23 junto com a minha I1. Ou seja, volta a ser a minha corrente elétrica I total. Porque a corrente elétrica não é o fluxo ordenado dos elétrons dentro de um material condutor? E pelo princípio da conservação de carga elétrica, a carga não pode sumir. Então, se eu tinha um fluxo saindo da minha pilha, não importa que parafernália que ocorra, tem que ser a mesma que volta para cá depois. Ah, o circuito ficou feio, o circuito ficou difícil. Calma, que agora a gente vai começar a analisar. Eu fiz tudo isso para que lá no final você consiga entender no simulador como que está sendo aplicado. Então, como que eu calculo a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica de todo o circuito? Eu vou ter que calcular primeiramente aplicando a minha primeira lei de Ohm. Então, pela primeira lei de Ohm, vamos escrever, ó, pela primeira lei de Ohm. O que nós temos pela primeira lei de Ohm? Ela nos diz que V para RI, ou seja, DDP total do meu circuito, que eu estou aplicando para todo o circuito, é igual a resistência total vezes a minha corrente elétrica total. A primeira lei de Ohm em geral é V para RI, né? V igual a R vezes I. Qual que é a DDP total do meu circuito, pessoal? 96, que o exercício me informou, não é? Eu sei qual que é a minha resistência equivalente total do circuito? Não sei. Então eu não consigo resolver direto. Por isso que, assim como eu dei de dica lá na associação em série, sempre comece calculando a resistência equivalente. Se você sabe calcular a resistência equivalente, boas, mete ficha, vai em frente. Como é uma associação em paralelo, porque aqui é uma associação em paralelo, como que eu encontro a minha resistência equivalente? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual. Quem que é o resistor R1? 16. Fala comigo, pessoal. Quem que é a resistência 2? 24. Quem que é a resistência R3? 48. Eu tenho aqui soma de frações com denominadores diferentes. Então, eu tenho que encontrar o famoso MMC, mínimo múltiplo comum. De quem? De 16, 24 e 48. O nome já fala, ó, mínimo múltiplo comum. Qual que é o menor número que eu consigo dividir todos eles? Por 2. 16 por 2, 8. 24 por 2, 12. 48 por 2, 24. E agora? Por 2. 8 por 2, 4. 6, 12. E agora? 2. Que dá 2. Que dá 3. Que dá 6. Por 2.
aqui dá 2. Opa, aqui dá 1, né? Aqui dá 1. Aqui dá 3, que não dá para dividir, eu copio. Aqui dá 3. E agora? Por 3. Aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá 1. Feito. Agora eu multiplico todos esses números. Faz comigo a continha. 3 vezes 2. 6. 6 vezes 2. 12. 12 vezes 2. 24. 24 vezes 2. Então o mínimo múltiplo comum é 48. E é esse 48 que eu vou pôr ali agora na minha continha. Eu tirei mínimo só do lado da direita. Então aqui eu mantenho 1 sobre REC. E aqui eu vou então colocar a minha fração. E ali embaixo eu coloco esse meu mínimo múltiplo comum que eu acabei de encontrar, que é o 48. Qual que é a regrinha que a gente tem que fazer agora? Exato, eu sempre vou pegar esse cara, eu vou dividir pelo de baixo. A resposta que dá eu vou multiplicar pelo de cima. Então pensa comigo, 48 dividido por 16. 3 vezes 1, 3. Ok? Mais, agora pelo outro, 48 dividido por 24. 2 vezes 1, 2. Mais 48 dividido por 48. 1 vezes 1, 1. Agora eu posso continuar ali tudo com a mesma cor, né? Então vamos lá. 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual. 3 mais 2. 5, né? 5 mais 1, 6 por 48. Multiplica cruzado. 6 vezes REC. 6 REC. 1 vezes 48. 48. Professor, por que você multiplicou primeiro quem está com REC? Para ficar mais fácil de fazer a continha. Tanto faz a ordem da multiplicação, tá? O 6 está multiplicando, vai para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Quanto que dá 48 dividido por 6? Hã? 8. Então, minha resistência equivalente é de 8 ohms. Agora que eu encontrei a resistência equivalente de 8 ohms, quem que eu coloco aqui no lugar do REC, que era o que eu queria? O 8. E aí eu vou multiplicar isso pelo meu I TOT. Certo ou não certo? Aí, esse 8 está multiplicando, vem para cá dividindo. Quanto que vai dar o meu I TOT? Quanto que dá? 12 amperes. Então, a minha corrente elétrica total do meu circuito é igual a 12 amperes. Tranquilo até aqui? Então, foi respondida a primeira coisa que o exercício quer. Qual que é a corrente total do meu circuito? Professor, mas sempre vou ter que ir para lá e voltar? Se você calcular a resistência equivalente primeiro, você já ia poder ir direto para cá. Aí, lá na associação em série, nós não tínhamos aplicado a primeira lei de Ohm para cada elemento do circuito? Aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, como que é a primeira lei de Ohm para cada elemento do circuito? V para RI para cada um. Então, V para RI, 1, ó. V para RI, 2. Que é igual, né? E V para RI, 3. Olha lá. Então, vamos lá. Qual que é a DDP 1? A DDP que passa no meu primeiro elemento resistivo. Foi dado pelo exercício? A DDP 1 ou foi dado só a DDP total? Só a total. Mas o que uma associação em paralelo me garante como uma das principais características? Que é tudo igual. Ou seja, a DDP total do circuito é igual a DDP 1, que é igual a DDP 2, que é igual a DDP 3. Então, no lugar da DDP 1, eu posso colocar quem? Na DDP 2 eu posso pôr quem? Na DDP 3 eu posso pôr quem? E aí eu vejo, quem que é a resistência 1 que o exercício me deu? 16, e o resto eu copio. Ó. Resistência 2, 24, o resto eu copio. Resistência 3, 48, o resto eu copio. 16 está multiplicando, vem para cá dividindo. Quanto que dá, pessoal? 96 por 16. 6 o quê? Ampere. Aqui, 24 está multiplicando, vem para cá dividindo. Quanto que vai dar meu I2? 4 ampere.
48 está multiplicando, vem para cá dividindo. Quanto que vai dar minha corrente? 2 ampere. E a corrente, numa associação em paralelo, não é dada pela soma? Conta comigo, pessoal. Quanto que dá 6 mais 4? 10. 10 mais 2. Qual que é a total do circuito? 12. Então está correto. Já tirei aqui minha provinha real. Beleza? E aí eu poderia calcular ainda a minha potência. Como que eu posso calcular a potência? Qual que é a equação da potência mesmo? É o π. Como que eu aplico ali o meu π? Dá para enxergar essa cor aqui ou fica ruim? Dá para enxergar? A potência é dada por π, né? Então o que é π? Potência depende da minha corrente e depende da minha DDP. Então quem vai ser a potência 1? Vai ser a minha corrente 1 vezes a minha DDP 1. Quem que vai ser minha potência 2? Vai ser minha corrente 2 vezes a minha DDP 2. Quem que vai ser minha potência 3? Vai ser minha DDP 3 vezes a minha corrente 3. Então, meu π 1 vai ser igual a corrente 6, DDP 1, não é a mesma para todos? 96. Quanto que dá 6 vezes 96? 576 o quê? Watts, que é a unidade de potência. Qual que é a minha potência 2? Corrente 2, 4 ampere, DDP 96. 4 vezes 96? 384 o quê? Watts. Potência 3. Corrente 3, 2. DDP? DDP 96. Vai dar quanto? Potência igual a 192 watts. Caso eu queira saber a potência total, bastaria fazer a soma de cada uma dessas potências. Tranquilo até aqui, pessoal? Certeza que está tudo tranquilo? Hã? Tem alguma característica que eu consigo analisar aqui? Conforme aumenta-se a nossa resistência, diminui a nossa potência. Beleza? E aí eu posso ir lá para o meu circuito da plataforma PET Colorado, assim como fizemos lá na associação em série, para brincar um pouquinho. Bateria. Quantos volts é na minha fonte de DDP? Lembrando que eu mostrei o passo a passo já no outro de associação em série, né? Aí eu pego aqui o meu fio, coloquei aqui meu fio. Isso aqui é um nó, pessoal? Não, isso é uma curva, né? Aí agora eu tenho aqui um nó, olha só. Porque vai descer um fio e um vai continuar reto. Pego aqui, desce um fio e ali continua reto. Daqui para cá, um outro fio, desceu para cá, coloquei aqui meu resistor, que é o meu resistor R3. Aqui meu resistor R2. E aqui meu resistor R1. Continuo o fio aqui para baixo. Fio aqui para baixo. Fio aqui para baixo. Agora, aquele desenho difícil vai ficar fácil de eu conseguir entender. Sobre as correntes, para onde que vai, o que acontece. Olha só como é que vai ficar. Lembrando que essa é a representação esquemática, a outra bonitinha é essa. Qual que é o valor da minha tensão? Opa, que ele pegou fogo. Olha lá, pessoal, uma coisa importante. Pegou fogo. Deu curto-circuito. Porque a DDP está maior do que os meus resistores conseguem suportar. Pegou fogo. Tá vendo? Aí agora eu tenho que alterar. Qual que eram os valores das resistências? 16. 16? Resistência do outro? 24. E a do outro? 48. Olha lá, pessoal. Aqui pega fogo. Aumenta um pouquinho, já não pega. Beleza? Aí vamos lá até o 48. Pronto, chegou em 48. Meu circuito já está fechado.
Vamos lá para a corrente? Qual é a corrente que nós calculamos que era total? 12. Qual que era o valor da corrente que passava pelo resistor 1? Resistor 2. Resistor 3. Aqui eu tenho só quem? 6. Aqui eu vou ter a soma dos dois, ó. Oi? Quando eu passo pelo resistor? Ele muda quando eu passo pelo resistor, por quê? Porque aqui eu tenho a característica de eu conseguir isolar o que vai acontecer a partir do nó. A mesma força que a tensão que nós temos, ela quer passar da mesma forma para todos. Mas eu tenho resistência, eu tenho coisas que dificultam a passagem dela. Então, graças a essa característica que o que nós vamos encontrar aqui de resistência nominal de cada resistor que vai influenciar na corrente elétrica que passa para ele. Quem que tem maior resistência, não é esse aqui? Quando ele tem a maior resistência, o que vai passar por ele? A menor corrente. Esse tem uma outra mais mediana, vai passar um outro tanto. E perceba que aqui dá 6. Por que dá 6? Porque é a soma de 4 com 2. Aqui está dando quanto? 6. Porque é o tanto que vai se distribuir aqui em 4 e 2. Aqui volta a ser quanto? 12, porque é o que vem daquela soma que nós tínhamos visto lá também. Beleza? E aqui finalizamos a associação em paralelo.